Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Aguinaldo Júnior e vou falar um pouquinho para vocês sobre a disciplina de arquitetura de computadores. Vamos iniciar aqui a nossa apresentação falando um pouquinho hoje sobre portas lógicas. Em relação às portas lógicas, nós temos essas 7 principais portas identificadas nesse slide. A primeira porta é a porta não, ou em inglês not. A segunda porta é a e, ou em inglês and. A terceira porta é a ou or. A quarta porta é a não e, que é a negação da porta e, a NAND, ou not and. A porta não ou a porta not or, ou nor. A porta ou exclusivo, ou XOR, ou SHOR, ou exclusive OR. E a porta coincidência, que é a porta não ou exclusivo, ou a porta NSHOR, ou not exclusive OR. Então essas são as principais portas. E vamos ver agora cada uma dessas portas. A primeira porta que nós vamos ver é a porta não, conhecida também em inglês como not, ou a porta inversora, a porta de negação, onde nós vamos inverter valores. E aí, para a gente verificar essas portas, cada uma das portas nós vamos ver a tabela verdade correspondente a essa porta. Então, essa é a nossa primeira tabela verdade, com apenas uma variável de entrada, que é a variável A, e uma saída, que é o nosso S aqui, a nossa solução. Então, na variável A, nós temos duas possibilidades de entrada, ou ela ser 0 ou ela ser 1. E aí, quando ela passa por essa porta inversora, ela vai justamente, como o nome diz, inverter o valor. Então, o que é 0 vai virar 1 e o que é 1 vai virar 0. Basicamente, isso é o que faz a porta inversora. A porta não. Ela vai inverter o valor da variável. Então, tudo que for 0 vai virar 1. Tudo que é 1 vai virar 0. O símbolo dessa porta não é esse daqui. É o triângulo com um círculo na frente, uma bolinha aqui na frente. Então, o triângulo e esse círculo na frente representa a porta não. Ou também é encontrado essa porta apenas representada com essa abreviação, que é apenas o círculo, essa bolinha aqui, que pode vir após a variável, antes de uma porta lógica, após uma porta lógica e assim por diante. E aí nós temos a nossa expressão lógica referente à porta não, que basicamente é essa expressão representando a porta não. Nós temos aqui a nossa solução, a nossa saída, que é igual a negado, a negação da porta da variável A. Essa negação é representada com um traço em cima da variável. Esse traço representa que ela está negada. Em algumas literaturas nós vamos encontrar também, ao invés do traço, a aspa simples, o apóstrofo, ao lado da variável que nós queremos negar. É uma outra forma de encontrar a expressão da porta não. E a função lógica dessa porta, qual que é? É justamente inverter o valor de entrada, que é o que nós falamos aqui na tabela verdade. Invertendo o valor. O que é 0 virando 1 e o que é 1 virando 0. Isso que a porta não faz. Ela nega a porta que nós, ou porta ou variável que nós iremos trabalhar. Depois nós temos essa outra porta, a porta E, também conhecida como AND em inglês. A porta E, essa é a tabela verdade da porta E. Aí nós temos aqui duas entradas. Tendo duas entradas, nós temos 4 possibilidades, que é como se fosse 2 ao quadrado, né? Que temos 4 possibilidades de variáveis, de combinação das variáveis. Então, a variável de entrada A, a variável de entrada B. E aí na A nós temos aqui as duas sendo 0, depois a primeira sendo 0, a segunda 1, a terceira linha aqui
a primeira sendo 1, a segunda 0 e a quarta linha ambas sendo 1. Com essas 4 possibilidades, nós temos o resultado, a nossa saída, a nossa solução em relação à porta E. Se nós utilizarmos essa porta E para essas duas variáveis de entrada, nós vamos ter essa saída aqui. Então, 0 e 0, a saída vai ser 0. 0 e 1, a saída vai ser 0. 1 e 0, a saída também vai ser 0. E 1 e 1 é a única vez que a saída é 1. Porque o E ele é uma imposição. Ele quer que os dois, um e outro, ou seja, os dois sejam verdadeiros para ele ser verdadeiro. Ou seja, os dois serem uns para ele ser 1 na saída. Então, aqui no único caso que ele é 1 na saída é quando as duas variáveis são 1. Se uma delas for 0, aí a saída vira 0. O símbolo da porta E. O símbolo da porta E é esse daqui, onde ele é reto aqui no início e depois no final ele tem uma curva. E aí nós temos as variáveis de entrada, ó. Variável de entrada A e a B entrando na porta lógica e aí faz o processamento dentro dessa porta lógica e nós temos a nossa saída. A expressão lógica dessa porta E ou AND é essa daqui, ó. A nossa solução, a nossa saída é igual a e B. É igual a variável A e a variável B. Então, a multiplicação, o ponto da multiplicação aqui, representa essa porta, que é a porta E. E aí nós temos a função lógica dessa porta. Qual que é a função lógica da porta E? Ela vai assumir o valor 1 quando todas as variáveis forem 1. E nos demais casos, ela assume o valor 0. Essa é a função lógica da porta. Então, olha aqui, é o que nós temos aqui, ó. Ela só assume o valor 1 quando todas as variáveis forem 1. Então, ó, realmente, é só assumir o valor 1 quando todas forem 1. Então, todas são 1, ficou com 1. E todas, nos demais casos, assume 0. Nos demais casos que os dois não são 1, vai assumir 0 em todas as posições. Vamos para a próxima porta agora. Porta ou OR. Vamos ver a tabelinha dessa porta OR. Ó, essa é a tabela verdade da porta OR, onde nós temos aqui também as duas entradas, A e B, as possibilidades que nós temos, as 4 possibilidades de entrada de dados, e as nossas saídas. Então, aqui na porta OR, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1, 1 e 1 é 1. Então, a porta OR, ele só é 0 ó, quando os dois forem 0. Todos os outros casos são 1. Porque a porta OR, ela como se fosse em cima do muro ali, ou um ou outro. Se um deles for verdadeiro, ela é verdadeira. Qualquer um deles sendo verdadeiro, tendo 1 no meio, vai virar 1. Só vai ser 0 quando os dois forem 0, ou só vai ser falso quando os dois forem falsos, e assim por diante. O símbolo da porta OR é esse daqui, onde ele tem uma curva aqui no início, meio arredondada, e no final tem um bico em relação a esse símbolo. A expressão lógica da porta OR é essa daqui, ó. A nossa solução, a nossa saída é igual a sinal de adição, sinal de mais, B. A ou B. Então, nós lemos aqui A ou B, que é a nossa saída, a nossa solução. A função lógica da porta OR, qual que é? Ela vai assumir o valor 0 quando todas as variáveis forem 0. Então, ó, só vai assumir o valor 0 quando todas forem 0. Pode ver que a única opção que ela assumiu o valor 0 é quando as duas foram zeros aqui em cima. Então, é o que nós temos aqui no texto da função lógica. Assume o valor 0 quando todas as variáveis forem 0. E nos demais casos, assume 1 aqui, ó. Nos demais casos, que sempre tem 1 aqui no meio, ele vira 1. Agora nós vamos para a porta não E, também conhecido como porta NAND. Onde essa porta, ou not AND, essa porta é a negação da porta E. Então, voltando aqui na porta E, nós temos essa configuração da porta E, que é a saída delas foram 3 zeros e 1. Nós vamos ver que na negação dessa porta E,
nós temos o contrário lá. Lá na porta E eram 3 zeros e o 1. Aqui são 3 1 e o 0. Ou seja, inverteu a saída da porta E. Então, 0 e 0 é 1, 0 e 1 também é 1, 1 e 0 também é 1. E só é 0 quando é 1 e 1 que ele vira 0. Qual que é o símbolo da porta não E? Qual que é o símbolo da porta não E? O símbolo da porta não E é a porta E acrescida da porta não na sua frente, que aí nega a saída dela. Então esse é o símbolo da porta não. Ou, de forma abreviada, esse símbolo também é utilizado, que é a porta E aqui, com um círculo na frente, ou seja, com uma bolinha na frente, representando a negação. Então, quando você vê esse símbolo, quer dizer que é a porta não E. Nós temos aqui a expressão lógica. Qual que é a expressão lógica da porta não E? S, né, é igual a, o E é a multiplicação, e negado, com a variável B. Então, aqui quando nós negamos tudo que está dentro de parênteses, quer dizer que a gente está negando a porta. A mesma expressão pode ser vista através do, ao invés do traço em cima representando a negação da porta, nós temos aqui o apóstrofo ou aspas simples representando a negação na nossa expressão. A função lógica da porta é o inverso da função E. Ele só vai assumir o valor 0 quando todas as variáveis forem 1. Aqui, ó, quando todas forem 1, ele assumiu 0. No demais caso, ele assumiu 1. Então, é o básico que nós temos em relação à porta não E. Vamos ver a porta agora não ou nor, not or. Vamos ver a tabelinha dessa porta não ou. Então, a tabela dela aqui, ó. Temos a variável de entrada A, variável de entrada B, as 4 possibilidades em relação a essa variável de entrada, e nós temos a negação da porta OU, ele vai inverter o valor lá. Então, na porta OU, nós tínhamos 0 apenas quando os dois números eram 0. Então, quando as duas variáveis eram 0. E aqui não, ficou invertido. Então, 0 e 0, aqui ficou 1. 0 e 1, 0, 1 e 0. 0 e 1 e 1 também é 0, porque inverteu o valor de lá. O símbolo da porta não OU, que é a porta OU, acrescida da porta não OU na sua frente. Ou através da abreviação aqui da porta não OU, apenas com um círculo na frente do desenho, na frente da nossa porta, do desenho da nossa porta. Nós temos a expressão lógica da porta não OU, que é representada pelo símbolo da adição, com um traço em cima desse símbolo, ou da expressão toda, representando a negação da porta OU. Ou embaixo também é representado com a aspa simples, essa mesma opção de negação em relação a portas lógicas e a porta não OU. Temos a função lógica da porta não OU, que é o quê? É o inverso da função OU, onde ele só vai assumir o valor 1 quando todas as variáveis forem 0. Então, quando elas são 0, aqui assume 1. Nos demais casos, sempre vai assumir 0. Aqui, ó. 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 1, 1 e 1 é 0, com a porta não OU. Depois nós temos a porta, conhecida como porta OU exclusivo, ou exclusive OR, em inglês. Onde nós temos aqui nessa porta a tabela verdade, assim como nas outras, as variáveis de entradas A e B e as possíveis saídas. O exclusivo, ele só quando tiver diferença, né, entre as variáveis de entrada. Então, quando as variáveis forem iguais, aqui, ó, 0 e 0 ela é igual, então ficou 0. 0 e 1 é diferente, então é 1. 1 e 0 ela é diferente também, é 1. 1 e 1 é igual, então é 0. Isso é o que nós temos em relação à tabela verdade da porta OU exclusivo. O símbolo da porta OU exclusivo é esse daqui.
é o símbolo similar à porta ou, só que nós temos uma linha encurvada aqui, ó, uma linha curva com antes da nossa porta ou exclusivo. A expressão lógica da nossa porta é igual a essa nossa solução é igual a ou exclusivo, que é representado pelo símbolo de adição circulado. Então é representado pelo símbolo de adição circulado. Então sinal de mais com um círculo em volta. Então A ou exclusivo, B é como a gente lê essa expressão lógica aqui. E a função lógica dessa porta? Então ela só vai assumir 1 quando as variáveis forem diferentes. Então, ó, 0 e 1 são diferentes, então é 1. 1 e 0 são diferentes, então é 1. 0 e 0 eles são iguais, é 0. 1 e 1 são iguais, é 0. Quando as variáveis forem iguais, então assume o valor 0. É o básico que nós temos lá da porta ou exclusivo. E a última porta que nós vamos ver nessa videoaula é a porta coincidência, também conhecido como Not Exclusive OR, ou NSHOR. A tabela dessa porta também segue o mesmo padrão, duas variáveis de entradas, A e B, e uma saída. As possibilidades aqui montadas, e nós temos aqui apenas, vai ser 1 quando houver coincidência com o próprio nome da porta. Então, na coincidência, ou seja, se elas forem iguais, ele vai ser 1. 0 e 0 são iguais? Coincide? Sim. Então, ele é 1. 0 e 1 são iguais? Não, são diferentes. Então, é 0. 1 e 0 são iguais? Não, são diferentes. Então, é 0. 1 e 1 são iguais? São iguais. Então, é 1 a nossa saída. O símbolo da porta coincidência é o símbolo similar ao do ou exclusivo, com aquela linha curva aqui na frente, só que no final tem o símbolo da negação, ó, o círculo representando a negação da porta ou exclusivo. A expressão lógica dessa nossa porta ou exclusiva é igual aqui a nosso S, a nossa solução, a nossa saída, é igual a A, o símbolo de vezes da multiplicação, o pontinho, circulado. B, A, coincidência B. Então é isso, é assim que a gente lê essa nossa expressão lógica. Ela também pode ser encontrada, essa expressão lógica, através dessa outra forma aqui, sendo a nossa saída o A ou exclusivo negado. Então, a negação do exclusivo, que é o coincidência. A ou exclusivo B. Na verdade, aí, como nós temos a negação aqui em cima, fica A coincidência B, por causa da negação do ou exclusivo. A função lógica da porta coincidência, ela só vai assumir o valor 1 quando as variáveis forem iguais. Ó. Então, as variáveis são iguais, 0 e 0 é igual, então é 1. 1 e 1 é igual, então é 1 também. 0 e 1 ou 1 e 0 eles são diferentes, então eles vão ser 0. Que é o que nós temos aqui na função lógica. Assume o valor 1 quando as variáveis forem iguais e 0 quando forem diferentes. Falando um pouquinho das referências da nossa disciplina, que é o básico dos livros que nós utilizamos para montar o material do AVA, para criar essa videoaula, entre outros, é esse daqui. Então, nós temos 4 livros aqui sendo citados. O primeiro do Tannenbaum, Organização Estrutural de Computadores, o do Machado e do Maia, Arquitetura de Sistemas Operacionais, o de Arquitetura de Computadores do Raul Fernando Weber, como também o de Fundamentos de Arquitetura, também do Raul Fernando Weber. São os livros base da nossa disciplina.